A violência sempre esteve presente no futebol brasileiro. De acordo com o levantamento realizado pelo jornalista Rodrigo Vessoni, nas últimas 3 décadas, mais de 300 torcedores morreram em brigas relacionadas ao futebol no Brasil. Neste ano, ocorreram pelo menos 10 mortes. Para o jornalista Matheus Raimundo, a violência no futebol não pode ser desassociada da violência urbana. O futebol ele não está dissociado da sociedade de forma geral. A gente não pode falar do aumento da violência no futebol sem falar do aumento da violência urbana em si, né? Não só do dia do jogo, mas o aumento nos últimos anos do número de homicídios, de latrocínios. Esses dados eles são importantes para a gente compreender o aumento da violência. E isso, obviamente, vai refletir dentro dos estádios de futebol. O jornalista e professor Celso Zelt explica que, com o passar dos anos, houve um aumento de casos de violência relacionada ao futebol no país. Em relação à violência, isso é fato, ela aumentou em todos os setores da sociedade. Claro que casos esporádicos sempre aconteceram desde sempre. Sempre houve agressão, facada, tiro, mas não era com a constância e não era uma iniciativa em grupo, como muitas vezes acontece. Ele complementa dizendo que o crescimento da violência foi progressivo. Não vejo que tenha tido um marco. Daqui para frente a gente teve violência. Mas sem dúvida a gente teve um crescimento gradativo da violência, que foi dando na situação que a gente conhece hoje, né? De torcida única, de cerceamento, de estádios mais elitizados, e antigamente se dizia que no dia que elitizasse os estádios a violência acabaria, não é verdade. A violência hoje não está nem propriamente nos estádios de futebol, mas está na preparação de encontro para os estádios de futebol. Membro da Mancha Verde, a maior torcida organizada do Palmeiras, o jornalista Rodrigo Barneschi acredita que a polícia deixa a desejar no tratamento aos torcedores nas imediações dos estádios. A Polícia Militar tem uma postura extremamente dura, repressora e muitas vezes agressiva em relação ao torcedor. Tem pouca inteligência no trato com o torcedor. Eu sempre digo, quando tem uma confusão envolvendo torcedores e a Polícia Militar, nos arredores de um estádio ou no estádio, isso acontece sempre por uma falha de intervenção da polícia, que tem o poder e o monopólio do uso da força e deveria fazer isso com cuidado e com inteligência, mas faz isso de maneira agressiva, de maneira impulsiva e muitas vezes com ódio. O professor Felipe Tavares Paes Lopes, um dos coordenadores do Grupo de Estudos e Pesquisa sobre Futebol da Unicamp, considera que o Brasil tem apostado historicamente na repressão como forma de coibir os conflitos. Para ele, as organizações esportivas deveriam apostar na mediação de conflito e na educação. Primeiro, em mediação de conflito, que é fundamental. E essa mediação de conflito, a Anatorg, que é a Associação Nacional de Torcidas Organizadas, tem um papel fundamental. Ela deve ser chamada para o debate público justamente porque ela busca aí não só promover o diálogo entre as associações torcedoras e o poder público, mas também entre as próprias associações torcedoras. Então, mediação de conflito, esse é um ponto fundamental. Ponto fundamental, segundo pilar, que é absolutamente fundamental, que é essa transformação de natureza mais cultural, que é lenta, mas que é absolutamente necessário. E aí é preciso se aproximar dessas associações, é preciso que o Estado se aproxime dessas associações, estabeleça um diálogo e estabeleça aí uma série de iniciativas, de enfrentamento às diversas formas de intolerância. Paulo Castilho é procurador de Justiça Criminal do Estado de São Paulo. Ele atuou como promotor de justiça do Juizado do Torcedor de 2005 até 2019. Desde então, Paulo é um dos responsáveis pela criação de medidas de segurança para jogos no Estado. Em 2009, eu elaborei umas propostas de alteração do Estatuto do Torcedor, onde nós criamos os tipos penais, que são os crimes de cambismo, que até então era na lei de usura. Criamos também a manipulação, criminalizamos a manipulação de resultado. Também criamos algumas condutas, como portar objeto no trajeto ida e volta. Passou a ser crime algumas condutas que eu constatei que ocorriam no dia de clássico e que não eram crimes. Uma das medidas muito importantes que nós tomamos foi em 2009, quando eu recomendei à Federação Paulista de Futebol a redução da torcida visitante para 5%.
Após uma briga entre torcedores de Corinthians e Palmeiras em 2016 que resultou em uma morte, o Ministério Público tomou uma medida drástica. Todos os clássicos do estado seriam realizados apenas com a presença da torcida do time mandante. E também no começo muito criticado, o direito de ir e vir. Nesse momento todo jornalista vira constitucionalista e todo cidadão entende de direito constitucional. A verdade é que a segurança pública ela está acima do seu direito individual. E por incrível que pareça, aumentou o público e aumentou a renda nos jogos de torcida única. Com um dado muito relevante, nós praticamente reduzimos a zero as depredações de ônibus, trem, metrô e os danos nos estádios. Na visão de Celso Zelt, a medida da torcida única reflete uma dificuldade entre grupos distintos de coexistirem. Eu acho que nos últimos tempos nós perdemos alguns direitos de convivência, muito pouco a pouco. E no futebol isso fica muito claro, né? O caso da torcida única, eu acho que é uma dessas situações. Claro que o poder público tem sim o dever de dar segurança num espetáculo público, mas você tem também a outra parte, né? do ponto das pessoas terem perdido um pouco do direito de conviver. Isso não só no futebol, mas em espetáculos públicos em geral. Quando as multidões se encontram, coisas explosivas podem acontecer.